Imagens do esporte. Adroaldo Guerra Filho. Amigos, muito boa tarde. Estamos começando mais um Paredão do Guerrinha, aqui pela Rádio Gaúcha, neste sábado que tem futebol, hein? Tem futebol. O Grêmio Corinthians, o Internacional joga amanhã, o Campeonato Brasileiro aos trancos e barrancos está andando, que é o importante, porque para quem ficou sem bola há muito tempo, qualquer coisa que aparecer, aparece e aparece bem. Mas o paredão deste sábado eu trago mais um integrante do Grupo RBS, que faz parte do esporte, que agora está metido numa coisa chamada futebol, e ele tem que se meter mesmo, porque ele tem uma função específica, né? Ele tem que andar no meio da galera, ouvindo corneta, ouvindo bronca, ouvindo elogio. Enfim, ele é o desafogo de muita gente na hora que o bicho começa a pegar. Eu estou trazendo aqui para conversar e para vocês conhecerem mais o Lelê Bortolatti. Lelê, que prazer, cara, te trazer aqui no Paredão, bater um papo contigo. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão ficar muito felizes em saber mais da tua vida. Boa tarde, Guerrinha. Pô, prazer é meu, né, Guerrinha? Boa tarde, Guerrinha, boa tarde também toda a audiência da Rádio Gaúcha. O prazer absoluto é meu de estar participando desse programa que eu já ouvi tantas vezes, né? Já ouvi tantas histórias legais contadas por pessoas tão importantes do mundo do nosso futebol, né? Pô, que prazer, fiquei extremamente feliz com esse convite teu de poder estar aqui contando um pouco da minha história, né? Eu estou há um pouquinho mais de um ano, né, na Rádio Gaúcha fazendo essa reportagem de torcida, mas acredito que muita gente deva se perguntar ainda quem é esse cara, de onde ele vem, o que ele é, além de Colorado, né? Então acho que vai ser uma bela oportunidade e repito mais uma vez, que prazer poder estar conversando contigo, Gar. Lelê, como é que tu embarcou nesta de comunicação? Tu chegou a cogitar na tua vida ser médico, engenheiro, policial, mas não, eu vou falar da vida dos outros, é tão gostoso, e embarcou na comunicação. Pois é, Guerra, eu tenho uma história engraçada que é o seguinte, eu tentei ser radialista, eu fiz a faculdade de jornalismo, fiz o vestibular para jornalismo em 96, né? Eu tinha 23 anos, né? Eu sou 73, e fiz a faculdade, passei, comecei a cursar e tentei entrar nas rádios, em algumas rádios jovens FM de Porto Alegre. Eu tentei entrar na Ipanema FM, fiz um teste, depois eu tentei entrar na antiga Felusp, que era uma rádio que tinha em Canoas, que depois passou a se chamar Pop Rock. Fiz teste nas duas, gravei alguns pilotos e tal, porque eu queria trabalhar com rádio FM, com música, né? E não fui aprovado em nenhuma das duas. Mas a minha paixão por rádio, ela vem desde muito antes, assim, desde de criança mesmo. A minha mãe conta que nos meus primeiros dias em casa, assim, quando eu chorava muito no berço, ela ligava um radinho de pilha do meu lado no berço e eu parava de chorar na hora, né? Eu ficava ouvindo alguma coisa de música ou alguém falando e eu parava de chorar. Isso é uma história que minha mãe conta, né? Então acho que daí vem muito essa coisa do rádio, né? Crescendo ali como criança também, Guerra, eu tive muitas referências de música mesmo com meu pai. O meu pai era um grande ouvinte de rádio FM e era um grande ouvinte de rádio AM também. Naquela época o futebol ele era restrito à rádio AM, né? Então a gente tinha essa referência bem clássica, assim, né? Rádio FM é música e rádio AM é futebol e os programas de debate, né? Então eu tenho eu cresci com isso, né? De ouvir meu pai sempre ouvindo os debates esportivos, os jogos, né? Naquela época também tinha muito pouca transmissão de TV. E também nos dias que não tinha futebol, a referência era a música das rádios FM, né? Então até por isso eu acho que eu cresci sempre ligado à música e ao rádio. Tentei entrar em rádio FM nos anos 90 e não consegui.
A partir disso, eu tive alguns empregos ali, aqueles empregos que todo mundo tem na juventude, como office boy e tal, e vendedor de algumas coisas. E a partir ali de 1997, eu comecei a me dedicar à produção executiva de grupos musicais, né, de bandas de rock. Assim, tem muitas bandas aqui do Rio Grande do Sul, assim, que eu fui o que a gente costuma chamar de manager, né, dessas bandas, né. Para quem não sabe, assim, eu sou amigo de infância do nosso colega, né, meu colega e agora teu colega também, Rafael Malenotti. A gente se conheceu em 1980, né? A gente completou 40 anos de amizade esse ano, na segunda série do colégio. E nessa época de juventude, já ali de adolescência, o Rafa já tinha o estúdio que ele ensaiava com a banda dele, e eu comecei a ver muitas bandas lá, e essas bandas não tinham ninguém para organizar o negócio. Como eu não consegui ser radialista e queria trabalhar com música, eu fui trabalhar com essas bandas e fiz esse gerenciamento de carreira de muitos grupos aqui do Rio Grande do Sul, como Comunidade Ninjitsu, Ultraman, Tequila Baby, depois a Fresno, Cachorro Grande, e passei muitos anos com essas bandas, e essas bandas me levaram a conhecer o pessoal das rádios FM, né? E a partir ali de 2007, mais ou menos, foi 2007 que eu comecei a fazer um programa de rádio na Atlântida chamado Bola nas Costas, que na época era um programa que só ia ao ar na segunda-feira à noite, até por essa amizade que eu tinha com o pessoal das rádios, e eles sabendo do meu nível de coloradismo, né? E ali a gente já tinha algumas redes sociais que a gente já conseguia falar muito sobre isso. Eles me convidaram para fazer parte do Bola em 2007 e eu aceitei o convite porque era só na segunda-feira à noite, né? Aí em 2010 eu fui contratado efetivamente pela Atlântida, fiquei no Bola das Costas até 2014, saí para um outro projeto de internet que eu fui fazer no YouTube e depois em 2015 o Fetter me convida para eu voltar para o Bola, que daí ele ia passar a ser um programa diário com o nome de ATL Grenal, e ele queria um colorado no programa, né? Queria mais um colorado no programa, me chamou, eu aceitei a proposta. Nessa época eu já não estava mais querendo também trabalhar com as bandas, eu estava já querendo dar uma mudada na vida, a minha filha tinha nascido, eu estava querendo alguma coisa, já vislumbrando um futuro também, e aí eu resolvi aceitar o convite do Fetter, e aí efetivamente entrei na Rádio Atlântida em 2015. Tá? Aí para cuidar também, além dessa parte de ter um programa e ser o colorado do programa, de cuidar também de outras partes, aí levando para dentro da rádio a minha expertise nessa parte de produção, de shows, eventos e etc. Estando dentro da Atlântida, a galera da Gaúcha, obviamente comecei a conhecer mais o pessoal também, e a partir ali de 2017, né, que foi quando a gente, a estrutura das rádios de entretenimento foi para o prédio da Ipiranga, junto com a Rádio Gaúcha, aí a relação acabou ficando muito melhor, né, e a partir disso se conheceu mais as pessoas, o próprio pessoal da Gaúcha começou a me chamar mais para alguns programas, eu comecei a participar de alguns programas de debate, e aí no ano passado surgiu esse convite, né, no início do ano, para que eu fosse para a arquibancada ser o repórter de torcida, que a rádio estava realmente querendo um repórter identificado com a torcida do Inter, e eu como torcedor do Inter, né, frequentador do Beira-Rio desde 1978, na hora eu aceitei o convite, né, porque eu imaginei que seria uma grande oportunidade e que eu conseguiria, depois de ter escutado rádio tantos anos e ouvir tanta gente maravilhosa trabalhando no microfone da Gaúcha, inclusive no que eu faço, né, com torcida, e somado então a esse meu histórico de torcedor, eu acreditei que realmente eu poderia dar conta do recado, e estamos aí tentando fazer o melhor possível, apesar de que agora eu não estou tentando nada, né, Guerra? Agora eu estou em casa como a torcida, agora a gente está todo mundo em casa, e é assim que a gente vai ficar, sabe-se lá até quando, né? Eu vi que tu falou aí que agenciou um montão de banda,
Não te passou pela cabeça agenciar o Pedro Ernesto, né? Tu cedo pressentiu que não ia dar. Né? Aí, tô precisando faturar, com o Pedro Ernesto não vai dar. Né? Pois é, que como eu Ô, Lelé, me diz nicho... uma coisa, mas não passou pela tua cabeça também fazer futebol ou era uma meta da tua vida fazer futebol? É que assim, né, Guerra, na realidade, o cara que vive o futebol, que gosta de futebol, né, que vê futebol na TV, que vê jogo de um monte de time e que tem essa companhia diária que é o rádio, porque o rádio ele é uma companhia, né? A gente pode estar cozinhando, a gente está ouvindo rádio, a gente está tomando banho, a gente está ouvindo rádio, a gente está dirigindo, a gente está ouvindo rádio. Então eu acredito que todo mundo que tem essa relação diária com o futebol e o rádio é questão assim básica nessa relação da pessoa com o futebol. Toda pessoa ela tem essa vontade, porque mesmo que ela não queira ser um repórter, que ela queira ser um comentarista, a pessoa porque ela debate com o radialista. Ela vai atrás de informação com as redes sociais. Então todo mundo exerce um pouco, mesmo que sem querer, essa vontade de estar dentro do mundo do futebol, como nós profissionais estamos efetivamente falando, né? A gente que sai de casa para ir para um estádio, para fazer um trabalho, a gente tem uma rotina diferente do cara que sai para ir para o estádio para ver o jogo, né? O cara que vai para ver o jogo, ele vai, de repente, fazer o churrasco antes, ou vai para casa do amigo antes, ou vai ver um jogo pela TV, se reúne uma galera para ver na casa do amigo, e a gente não. A gente acaba tendo essa rotina profissional, e eu te confesso, eu sempre quis trabalhar com rádio, e a questão do futebol, como ela foi crescente na minha vida, eu imaginava assim que um dia eu poderia juntar as duas coisas. Porque como a gente tem, a minha geração, por exemplo, a gente pegou o surgimento da rede social que permitiu a gente começar a fazer o debate. Né, ali, desde a época ali do início dos anos 2000, quando tinha o Orkut, que se criaram as comunidades, que tinham os debates, depois com o advento do Twitter, que aí fez explodir, realmente deu voz mesmo à torcida, do debate ser bem mais amplo. Então a gente tem ainda a adição das redes sociais nessa realidade que a gente vive. Mas como a tua pergunta, eu acho que eu consigo transparecer para ti a minha vontade, mas eu acho que também eu consigo fazer para ti, transmitir para ti, pro ouvinte também, que essa vontade ela acaba surgindo no próprio ouvinte, sabe? O ouvinte que te ouve todo dia, ele quer debater com o Guerrinha, né? Ele quer debater com o Pedro Ernesto, ele quer debater com o Diogo Olivier, ele quer conversar com todo mundo da rádio. Eu me lembro, Guerra, do meu pai. Às vezes, meu pai já é falecido, mas eu me lembro das vezes o meu pai tá ouvindo alguma coisa num jogo, ou num pós-jogo, ou até no sala de redação, e ele ligar para a Rádio Gaúcha, porque ele queria contrapor uma opinião que ele ouvia. E naquela época não tinha como tu contrapor, tu tinha que ligar, sabe-se lá quem é que atendia o telefone, se era uma telefonista, se era alguém da produção e tal, e as coisas não chegavam em vocês, né? Ou chegavam? Não chegavam. Não. Agora a coisa é muito mais direta, né? A rede social debate a todo momento, e eu acho isso também muito legal, porque nós não somos donos da verdade. Claro, temos a nossa opinião, né? Nós emitimos a nossa opinião, que nem sempre é a opinião de quem nos ouve, de quem nos assiste. Então nós temos que lidar com isso com muita transparência, temos que entender. A gente gosta muito de elogio, né? Então tem que lidar com a crítica também. Claro. Até porque pessoas como a gente, né, que temos todos os dias que dar opinião sobre diversos assuntos, a gente vai cometer erros. A gente vai falar uma coisa que a gente vai se arrepender depois. Só que hoje em dia, como o acesso à tecnologia, ele não dá direito à correção do erro, né? Tu errou, o cara foi ali e gravou uma coisa que tu falou e espalhou aquela gravação, mesmo que tu tenha te desculpado pelo que tu falou 1 minuto, 10 minutos ou 1 hora depois, não adianta, o tribunal já te julgou.
Isso é uma coisa muito... Fica no arquivo, né? É o lado ruim, né, Guerra? Porque, como tu disse, nós temos... A gente tem que debater com o público. A gente debate, a gente fala na rádio, a gente fala com o público, para o público. Então, a gente tem... E essa interatividade, ela já faz parte dos programas da rádio hoje. A rádio, obviamente, se modernizou com relação a isso também. Mas aí, falando da minha atuação profissional, principalmente na parte de repórter de torcida, é uma interação absolutamente verdadeira, né? Não tem... como tu disse ali, às vezes, eu sou a válvula de escape do cara. O cara tá saindo do estádio, assim, fulo da vida, porque o time foi mal, e ele vê ali o microfone com a canopla da Gaúcha, o cara já se abraça em mim, quero falar, sabe? Assim como tem aquele que eu chego para falar depois do jogo e o cara diz assim, cara, não quero nem falar, né? Para mim é muito, eu não digo que é fácil, mas é automático eu captar o sentimento do torcedor da arquibancada, porque eu sempre fui um torcedor de arquibancada. Então e eu estando dentro do estádio com o microfone da Gaúcha, eu mudo muito pouco o meu jeito de ver o jogo, sabe? Eu torço, várias vezes eu acabei comemorando gols e que o microfone acabou ligando, e aí apareceu o meu grito, eu xingo quando o jogador erra uma jogada fácil, eu continuo sendo um torcedor. Óbvio que eu me policio, eu tento não transparecer entre aspas, amadorismo, né, de ser um torcedor no microfone, mas por outro lado, eu acho que talvez o mais sincero dessa função que eu exerço e que o Duda Garbi exerce na torcida do Grêmio é justamente a sinceridade, é justamente o fato de nós sermos torcedores e estarmos ali nos estádios com o microfone do tamanho que é o microfone da Gaúcha. Passou rápido, viu, cara? Já subiu a placa dos acréscimos, E aqui não tem. Aqui, quando sobe os acréscimos, tem que parar, tem que tomar uma água, é o que nós vamos fazer. Vamos ali. E já voltamos aí para o segundo tempo do Paredão do Guerrinha, conversando com o Lelê Bortolatti. Agora nós vamos entrar na vida desse cara como torcedor de futebol, como profissional da latinha. Espera aí, eu já volto. Esse momento cheio de imprevistos. Neste sábado eu estou conversando com o Lelê Bortolatti. Lelê, tu disse que consegue, às vezes, ou na maioria das vezes, te policiar com o microfone na mão. E como é que tu faz quando tu vai entrevistar um cara e daqui a pouco o cara já sai dizendo um montão de palavrão, já sai até te ofendendo, achando que é tu o culpado? Como é que é essa relação? É que assim, ó, como eu disse no bloco anterior ali, como eu sou um cara de arquibancada, frequentei a arquibancada a minha vida inteira, sabe? Passei pelos maiores perrengues que a torcida do Inter passou dos anos 80 para cá, todas aquelas desgraças dos anos 80, dos anos 90, agora mais recentemente a queda para a segunda divisão. Eu tava em tudo que era jogo. Eu ia a jogo no Beira-Rio, Guerra. Eu me lembro de um jogo que eu fui no Beira-Rio, Inter e Brasil de Pelotas. Se eu não me engano, foi o Gauchão de 98, que o Inter estava eliminado do Gauchão. O Inter estava eliminado, estava chuviscando. E eu fui pro Beira-Rio, aquele dia tinha 300 e poucos torcedores do Inter naquele jogo. E tinha, sei lá, uns 2.000 chavantes naquele jogo. O Inter estava eliminado. Eu peguei um ônibus e fui. Então, para mim, o estar na arquibancada é uma coisa muito, faz parte da minha vida, como poucas coisas fazem. Hoje, né, de um ano para cá, um pouquinho mais de um ano para cá, estar com o microfone da Gaúcha, ali, aonde eu estive a minha vida inteira, ele requer, obviamente, o meu profissionalismo, mas essa experiência que a vida me deu, de estar sempre ali, ela já me ensinou a dar uma certa filtrada no cara que eu vou entrevistar. É óbvio que às vezes chega um cara mais exaltado, e isso acontece muito, né, em decorrência do resultado de campo do time. E aí, né, Guerra, é uma questão que eu já me preparo psicologicamente para isso também, sabe? Eu sei que o cara tá vendo ali que o time não tá bem, que tá faltando alguma coisa, que não vai conseguir. Então, quando tu vai pra rua já ouvir o torcedor depois
de uma derrota, tu sabe que ele não vai chegar jogando flores, né? O torcedor, ele é absolutamente passional. Claro que existem exceções, tem pessoas que chegam com total elegância, calma, falam calmos e tranquilos, mas a essência do torcedor é a paixão. Então, lidar com isso, claro que às vezes tem um cara que se exalta mais, eu já tive que tirar microfone da boca de torcedor, que começou a falar palavrão demais, às vezes quando sai uma coisa errada eu tento sempre brincar com a situação, né? Tem um caso muito clássico de um menininho, eu acho que é Lucas o nome dele, eu fui entrevistar ele e ele começou a falar, hoje nós vamos dar-lhe pau, sabe, começou a bater com a mão, assim, uma mão na outra, e eu falava pra ele assim, calma, Lucas, calma, e o pai dele estava filmando, isso virou um meme de internet. Então, assim, até hoje, Guerra, eu nunca tive nenhum grave problema com nenhum torcedor, para não dizer que eu não tive, naquela final contra o Atlético Paranaense ano passado, no jogo lá no Paraná, teve um torcedor que estava completamente bêbado, lá na Arena da Baixada eles vendem cerveja, né, durante o jogo, tinha um torcedor que estava completamente bêbado, e ele encarnou em mim, e aí uma hora ele pegou, ele me jogou. Aí tu disse pra ele, eu sou casado. Aí ele jogou em mim um chopp uma hora, só que para azar dele, sorte minha, os seguranças viram, e na hora que ele jogou o chopp em mim, levaram ele, aí depois ele voltou, aí chegou um pessoal lá e acalmou ele e tal, mas foi o único momento de estresse que eu tive. De resto, foram só essas questões, como tu disse. Às vezes o cara vem exaltado e fala uns palavrões, mas nada que eu não tire o microfone e resolva, ou se daqui a pouco o cara que falou um palavrão se exaltou num xingamento ali, eu brinco com a situação, já desarmo o cara e a gente segue, e na maioria das vezes sempre deu tudo certo. Lelê, e lidar com as mulheres que agora estão em muito bom número, estão colorindo ainda mais os estádios, quando tu vai entrevistá-las, elas também ficam vontade de botar tudo da boca para fora e tu sente que elas dão uma freada? Como é que é entrevistar as mulheres? É uma coisa que eu faço questão sempre, assim, sabe? Eu sempre procuro mulheres, eu sempre procuro intercalar opiniões masculinas com femininas, até justamente pelo que tu disse, né? Pela presença muito maior de mulheres no estádio hoje. Mas eu noto nas mulheres uma vergonha maior em falar, um medo maior, sabe? A negativa, quando eu me aproximo da pessoa com o microfone, a tendência, assim, eu vejo muito mais as mulheres se negando a falar, mais por vergonha do que os homens. Mas isso não quer dizer que não falem. Tem muitas mulheres que param e falam, e com conhecimento absoluto, assim, sabe? Falando do jogador X, do jogador Y, falando do esquema de jogo, criticando o treinador com argumentos. Isso é uma coisa crescente que a gente vê nos estádios. E tomara que cresça cada vez mais, né? Porque a gente vê também na própria imprensa esportiva cada vez mais mulheres, né, assumindo postos de repórter, de comentarista, né? A gente está vendo até já narradoras surgindo. Eu acho super saudável isso, acho que tem que ter cada vez mais mesmo. Mas na torcida eu noto esse comportamento, assim, eu vejo que as mulheres, elas ainda têm um pouco mais de vergonha no momento que elas são abordadas, quando eu quero falar antes ou durante o jogo, né? Isso é uma coisa bem, bem comum de acontecer, assim, eu chegar com o microfone, porque geralmente durante o jogo eu pergunto para a pessoa antes, vamos falar? Tu quer falar? Como é teu nome? De que cidade tu é? Sabe, se a pessoa aceita falar, eu já pergunto o nome da pessoa, já pergunto de que cidade ela é, e quando o Pedro Ernesto ou o narrador que esteja fazendo o jogo, ele me chama, Lelê, vamos com a opinião da torcida. Eu já entro ali, tô aqui com o fulano da cidade tal. Entendeu? Eu já apresento o cara, porque com o jogo andando, a gente tem a gente tem que ser muito rápido, né? O torcedor tem que passar a sua ideia rápida, então eu tenho que ser o mais rápido possível. Como é que eu posso ser o mais rápido e mais ágil nesse momento? É já introduzindo o cara, dizendo quem ele é, de que cidade que ele é, e dou o microfone para ele. É assim que eu faço. Lelê, outra coisa, o que mais te agrada fazer? Trabalhar com a torcida,
aquela esculhambação do Bola nas Costas, o que tu gosta, assim, que tu sai de casa prazeroso, diz, agora sim, agora eu vou fazer o que eu quero? Guerra, sem ficar em cima do muro, sabe? Mas eu gosto muito de fazer as duas coisas. Eu me sinto uma pessoa mas muito privilegiada. Porque são coisas diferentes, né, Lelê? Exatamente. Bem diferentes. Mas é justamente isso me dá um prazer muito grande em fazer as duas coisas, porque assim, Guerra, eu acho que para nós que trabalhamos com futebol e nós que gostamos de futebol, a gente tem esse privilégio que de poder trabalhar com o que a gente gosta, né? Então eu acho que a gente tem que exercer ao máximo esse privilégio. A gente tem que tem que dar o máximo, seja para ir para um debate na Rádio Atlântida com meus amigos do Bola nas Costas, ou seja para eu ir para o estádio ouvir a torcida, sabe? Porque eu repito, trabalhar com o que se gosta é um privilégio que tem que ser valorizado todos os dias. Não que eu fique em cima do muro, mas eu tenho um prazer muito grande em fazer o Bola nas Costas, assim como eu tenho um prazer muito grande de fazer estádio e fazer torcida, né? E acho que tenho certeza que é uma obrigação minha e de qualquer profissional dar o máximo que pode no seu trabalho. E no nosso caso, né, repetindo, como a gente trabalha com o que a gente gosta, dar o máximo acaba sendo uma questão prazerosa. É óbvio que eu tenho uma tendência a daqui a pouco me incomodar mais facilmente no estádio, porque no estádio tem todo esse mix da emoção do que está acontecendo dentro do campo e que eu jamais vou conseguir filtrá-la do microfone, né? Porque, repetindo mais uma vez, eu sou um repórter de torcida e eu sou um torcedor, então eu não vou conseguir filtrar a emoção do momento. Agora, no Bola, que é um debate diário, a gente também tem ali a provocação dos integrantes da bancada que são gremistas, e eu confesso que eu sou um cara que caio muito fácil em provocações do rival. E se eu ia te perguntar agora, tu é um torcedor apaixonado ou tu consegue no microfone ser um torcedor equilibrado? Eu tento equilibrar, entendeu? Mas é que eu considero ser impossível eu fazer um filtro do tamanho da paixão que eu tenho pelo Inter e pelo futebol, e que esse filtro ele trabalhe no meu cérebro a ponto de eu conseguir, né, antes de emitir o que eu vou falar, filtrar o que eu estou pensando. Assim. Claro que, né, o torcedor de arquibancada ele tem digamos assim, um vocabulário um pouco diferente do repórter, mas a questão do sentimento, a questão do que vem de dentro ali na hora, é muito difícil filtrar, né? Existe um profissionalismo que eu tenho que exercer, existe, né, um padrão de jornalismo que eu tenho que manter, mas o repórter de torcida identificado, que é o meu caso, eu não tenho como não transmitir, como não fazer, né, como deixar, como exalar, digamos assim, no microfone o meu sentimento do momento, né? Quando o Inter tá bem, o meu tom de voz é um. Quando o Inter tá mal, o meu tom de voz é outro, né? Eu não vou conseguir fazer uma entrevista super empolgado depois de perder o título em casa pro Atlético Paranaense. Assim como eu não vou conseguir me segurar e depois de vencer uma semifinal e saber que a gente vai para a final, entendeu? É uma coisa muito... Obviamente que quando o jogo terminar e o Inter tiver um sucesso, e for um sucesso que está chegando perto de um título, daqui a pouco eu vou me exceder, daqui a pouco eu vou gritar mais, mas quando o time tiver uma derrota dolorida, certamente eu não vou estar nem um pouquinho empolgado. E como é que tu está segurando a bronca depois de tanto tempo sem ganhar Grenal, sem fazer gol, enfrentando os gremistas do Bola nas Costas? Isso não tá fácil, né, Gá? O Bola tem uma característica de ser um programa de uma pegação de pé, como são os debates, né, esportivos, e a gente tem ali um
vou chamar assim de código de ética, assim, a gente tem a gente já criou uma relação entre os integrantes do programa que a gente sabe que o que fala ali fica ali, né? A gente não leva para o lado pessoal. Obviamente que os últimos anos têm sido muito mais agradáveis para os integrantes gremistas fazerem o programa, e isso é consequência do que acontece dentro do campo, né? Mas como eu faço bola desde 2007, né? Não exatamente com esses integrantes, era com outros antes, mas como eu já vivi no microfone, eu já fui campeão da América no microfone, eu já fui campeão da Sul-Americana no microfone, né? Eu já ganhei muito Grenal, eu já ganhei muito Gauchão, eu já tomei o talagaço do Mazembe do microfone. Não é fácil aguentar os gremistas hoje, não é, mas faz parte, né, Guerrinha? Eu não posso querer que estar sempre por cima, ainda mais numa rivalidade como é a da dupla Grenal. Então e no meu caso, como eu disse anteriormente ali, eu muito mais sofri com o Inter do que tive alegrias. Eu venho de uma geração que meus primeiros jogos, as minhas primeiras lembranças do Beira-Rio, elas são do ano que o Inter foi tricampeão invicto. Então, quando eu comecei a mesmo frequentar o estádio ali, 80, de 79 para 80, as desgraças começaram a se enfileirar sem pena, né? O Inter vinha de uma década maravilhosa e a partir disso eu comecei a frequentar. Então eu já vi tanta coisa ruim com o Inter dentro dentro do estádio que eu criei uma casca. E depois de criar essa casca, eu vi o Inter ganhar tudo que um clube pode ganhar. Então, quer dizer, eu já senti o horror e já senti o êxtase. Então, para mim, saber lidar com a flauta gremista, ela é basicamente como o prazer de sair de casa para trabalhar com futebol. É uma obrigação que eu tenho. Eu tenho que saber lidar, eu tenho que saber levar. Nem sempre se leva na boa. Obviamente que às vezes o cara se exalta, e às vezes não é nem pela flauta que tu recebe do gremista. É pela somatória da flauta com a consciência de que teu time está muito mal. De que tu vê jogadores fazendo bizarrices dentro de campo. Como foi o caso do último Grenal agora. Sabe? Da gente ficar brabo porque a gente está vendo que o Inter tá mal, que os jogadores estão jogando mal, que tem um jogador que vai entregar, o jogador vai lá e entrega, e aí aquilo vira uma piada, daí quer dizer, daí tu já tem a indignação da derrota. Somado à flauta, obviamente às vezes o cara perde um pouco a linha. Mas como eu disse, a gente tem um código ali que as poucas vezes que a gente se excedeu, um pediu desculpa pro outro, tudo seguiu normal, e no dia seguinte o programa começa do zero novamente. E como é que tu tá te virando, um homem de rádio, um homem de rua, um homem de estádio, com esse negócio de ter que ficar em casa, fazendo tudo de casa? Isso é muito difícil, né, Guerra? É muito difícil mesmo. Eu, no caso ali da Rádio Atlântida e da Rádio 102.3, porque eu também tenho um programa na Rádio 102.3, ao meio-dia, que é um programa de música, eu faço esse programa ao vivo sempre de segunda a quinta, né? E porque a gente tem como é rádio ao vivo, eu preciso estar presente na rádio. E como a gente não tem equipamento para todo mundo poder fazer de casa, eu preciso ir na rádio alguns dias. Então a minha rotina atualmente ela é assim, eu saio de casa, eu vou para a rádio e da rádio eu volto para casa, né? E obviamente acabo fazendo só ali supermercado, etc. O que eu tenho feito muito seguido também é que eu moro bem próximo ao Beira-Rio e eu tenho mania, eu gosto muito de correr, né? De praticar corrida, eu faço corridas vários dias por semana e eu corro sempre perto do Beira-Rio. Então é muito difícil ficar vendo o Beira-Rio dia sim, dia não, dia sim, dia não, e sem saber quando é que eu vou poder voltar a estar ali dentro, né? A gente fez agora no Grenal, aquele da semana retrasada ali, uma interatividade com a torcida pelo Instagram, antes do jogo, tanto eu quanto o Duda, né? Foi uma experiência diferente, mas é exatamente o que a gente está podendo fazer, né? A gente tem que respeitar as regras do distanciamento, a gente não sabe quando é que essas coisas vão voltar ao normal, a gente torce para que demore o menos possível, mas a gente realmente não consegue ter uma noção definitiva de quando as coisas voltarão ao normal,
Mas realmente, assim, ficar sem ir no Beira-Rio é uma coisa muito difícil. Teve uns anos, Guerra, que eu morei em São Paulo, que duas dessas bandas que eu trabalhei ali, que eu contei no início do programa, a gente se mudou para São Paulo em 2005. E eu passava boa parte do meu tempo em São Paulo. Eu cheguei a morar definitivo em São Paulo por um tempo. E, cara, era muito difícil ficar longe do Beira-Rio, assim, sabe? Eu montava minha agenda, assim, às vezes com reuniões e com compromissos que eu tinha em Porto Alegre, eu tinha que vir a Porto Alegre para fazer. Eu montava as agendas de acordo com os jogos do Inter no Beira-Rio, para poder casar as duas coisas, né? Porque daí eu vinha, passava uns dias em Porto Alegre, mas eu sempre vinha para cá para pegar os jogos do Inter que tinha no Beira-Rio. E essa questão da distância agora, da falta que se sente, né? Ela é muito grande, né? Na realidade, o futebol sem torcida, né, Garra, ele só está existindo por uma necessidade econômica, né? Porque se não fosse pela questão financeira, se não fosse pela necessidade realmente que os clubes têm de grana, o futebol não tem nenhum motivo para existir sem a presença da torcida no estádio. Lelê, estamos chegando no final do Paredão do Guerrinha e eu vou te fazer aquela pergunta que eu faço para todos. Ou melhor, são duas perguntas. Vamos lá. O que tu fez na tua vida, seja pessoal ou profissional, que tu não deveria ter feito? E o que tu ainda não fez, mas tu pretende fazer? Baga, o que eu fiz e não deveria ter feito, são tantas coisas que eu fiz e me arrependo de ter feito que fica até difícil de falar uma só. E para não ser injusto, né, comigo mesmo e talvez com pessoas que eu possa ter magoado com os erros que eu cometi, eu vou te citar uma frase que eu até citei nos votos que eu fiz no meu casamento, que eu citei para minha esposa, citei uma frase de um escritor chamado Oscar Wilde, que ela diz o seguinte: experiência se dá ao conjunto de erros cometidos na vida, né? E eu me considero um cara relativamente experiente para os 47 anos que eu tenho, justamente por uma grande quantidade de erros já cometidos na vida. Então eu vou me abster de citar um só, porque foram vários. E o que tu não fez ainda e tu quer fazer? O que eu não fiz ainda e eu quero fazer, eu ainda quero ter o prazer de escrever um livro, sabe? Eu acho que isso que dizem que o homem tem que fazer várias coisas, né? Tem que fazer filho, tem que escrever um livro, tem que plantar uma árvore, né? Tô me esquecendo de alguma outra coisa. O que mais? Pagar a luz. Pagar a luz, né? Pois é. Eu já fiz tudo isso, né? Plantar árvores é uma coisa que eu faço com muita frequência. Eu gosto muito de lidar com árvores e plantas, mas ainda está faltando meu livro. Eu tenho algumas ideias. Esses anos que eu trabalhei com as bandas gaúchas, eu tenho muita história para contar. Eu tenho um projeto desse livro, inclusive, e ele deve sair muito breve. E é uma coisa que eu gostaria muito, muito, muito de fazer mesmo, era escrever um livro. E acho que isso vai sair. Não vai demorar muito, não. Lelê, brigadão pelo papo. Sucesso, mais sucesso, né? Sucesso já tem, mais sucesso. Que continue aí nessa caminhada maravilhosa, nos alegrando, ouvindo choramingadas, essas coisas todas, porque faz parte da vida. Obrigado, eu tenho certeza que quem nos ouviu gostou muito, viu, cara? Eu que agradeço, Guerra. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. Quero deixar um abraço para ti mesmo, né? Um abraço à distância, né? Que não estamos podendo nem nos encontrar nos almoços mais ali no restaurante da RBS, mas deixar um abraço para ti e que esse abraço em ti simbolize um abraço que eu gostaria de estar dando em todos mesmo, todos os ícones do rádio que me inspiraram e que alguns deles, como é o teu caso, como é o caso do Pedro, como é o caso de diversos outros que hoje eu tenho o prazer de trabalhar juntos, outros que já se foram e outros que ainda estão aí, mas estão em outras emissoras, muitos mesmo, que eu tive o prazer de ouvir e que me inspiraram para eu estar exercendo essa profissão na minha vida agora mesmo. Um grande abraço para ti e extensivo a todos esses profissionais,
Obrigado mesmo pelo convite e um abraço especial à torcida colorada, que a gente se reencontre o mais breve possível no Beira-Rio e que a gente possa passar definitivamente por essa fase tão difícil das nossas vidas que estamos passando agora. Então tá, eu conversei com o Lelê Bortolatti, o homem que faz torcida pelo lado colorado, o homem que faz bola nas costas. Foi um paredão legal, um paredão que antecipa a chegada aí do show de bola. De noite tem Grêmio e Corinthians, amanhã tem Inter em campo. Futebol vai ir todos os dias agora, não vai parar mais. Quer saber do paredão, né? Paredão volta sábado que vem, claro. Tchau.